Boa noite, gente. Desculpa a demora. Deixa eu até mandar lá no grupo. Tá faltando luz aqui, deu um pico de luz. Ai, meu Deus. No finalzinho. Boa noite, Pro. Boa noite, Maria Lúcia. Eu vou ficar só um pouquinho, porque eu tô morrendo de sono. Cadê minha aluna de suporte emocional? Boa noite, Gui. Eu vou ficar uma horinha, assim. Até eu aguentar, que eu tô morrendo de sono. É tranquilo, Lúcia. Se você quiser, você vai depois gravando. Uhum. Por isso eu mandei lá no grupo. Mandei. É muito corre. Nossa. Você já tá melhor, Pro? Mais ou menos, você acredita? Eu ainda tô baqueada. Sério? Você tá Hoje tomando algum remédio? Ou você tá, tipo, tomando chá? eu tô tomando, mas o negócio foi que eu tive uma coisa muito forte. Boa noite, Juju. Eu tive uma coisa muito forte de garganta, infecção mesmo, de garganta Poxa. tipo bronquite mesmo, pulmonar, Uhum. Nossa, que chato, velho. muita dor, tal, essas coisas. Uhum. Hoje mesmo eu nem dei aula, inclusive, por conta disso, porque eu tava, minha cabeça fluindo completamente. E eu tinha trabalhado de noite também. Hoje eu vou sair daqui, da aula, e vou para o trabalho, vou ficar lá até amanhã. Vixe. Pois é. Cadê essa galera? Eu vou começar e o pessoal vê. Em respeito aos pontuais. Boa noite, Heitor. Deixa eu abrir aqui. Boa noite. Hoje a gente vai falar de um tema que está muito em alta. Eu não sei se vocês viram. O Itaú demitiu 1.000. Boa noite, Thay. O Itaú demitiu 1.000 funcionários. Eu não sei se vocês viram isso daí. 1.000 funcionários, gente, muita coisa. Porque foram funcionários que estavam trabalhando em home office, alguns em modelo híbrido, outros 100% home office. E isso daí reabriu a discussão sobre a efetividade do home office. Então, eu acho que acaba sendo um tema atual. Até me falaram que o Ponto Med fez um tema assim, não lembro se tinha a ver diretamente com home office ou se foi mais de burnout, tal, essas coisas. Eu realmente não lembro. O pessoal falou assim para mim, mostrou. Mas estava meio confuso o tema, era um temão, um negócio assim enorme. Mas eu não sei se foi diretamente sobre o home office ou só sobre as consequências desse excesso de trabalho. Então, isso aí eu não sei. Mas, enfim, o tema de hoje é o home office e eu trouxe esse tema, eu fiz esse tema desde o ano passado, porque, mais uma vez, a Baiana está pedindo, ela está meio sem critério para poder pedir os direcionamentos. Tipo, direcionamentos, desafios, caminhos, tal. Isso aí é mais Enem, apesar de a Baiana já ter trazido desafios. Mas, assim, tem a questão, por exemplo, de nesse semestre ter sido impactos, no outro semestre ter sido ações. Então, tipo, ela está variando os direcionamentos. E isso daí pega muita gente, porque vocês olham assim, tem um direcionamento que vocês não conhecem, que vocês nunca viram, já que a Baiana geralmente trazia temas mais positivos. Então, isso daí pode pegar muita gente. Por isso que eu estou trabalhando, além dos temas, eu estou trazendo vários direcionamentos. A gente já viu efeitos, já viu impactos, fez aquele da adultização, fez aquele outro da indiferença social. E hoje a gente vai ver o direcionamento que é positivo, negativo. Que aí, justamente por isso que eu peguei o home office, porque o home office é um modelo de trabalho que tanto tem benefícios quanto malefícios. Eu posso falar sobre isso porque eu trabalho em home office. Eu trabalho em home office. Desde antes da pandemia, eu trabalho no TRT, no Justiça do Trabalho, e tipo assim, já era home office. Algumas pessoas, obviamente, eu trabalho na área de tecnologia, na área de informática, e assim,
antes da pandemia, algumas pessoas já trabalhavam em home office, que, na verdade, lá não é home office. A gente chama de teletrabalho. Porque home office é mais flexível. É tipo assim, ó, você tem até o dia 15 de setembro para me entregar tal projeto. E dá para você, para aquele de home office. Não importa se você vai trabalhar de manhã, se você vai trabalhar de tarde, se vai virar à noite na véspera. O home office trabalha mais por produtividade. Ele é mais flexível, você trabalha de onde você quiser, contanto que você entregue o que foi proposto para você. O teletrabalho, não. O teletrabalho ele é regulamentado pela CLT. O teletrabalho é tipo assim, todo teletrabalho é um home office, mas nem todo home office é um teletrabalho. É um tipo de home office, só que ele é regulamentado. No teletrabalho, você precisa ficar no horário do expediente. Por exemplo, meu expediente no TRT é de 7 da manhã até 2 da tarde. De 7 da manhã até 2 da tarde, eu tenho que estar disponível para o TRT. Então, se tiver uma reunião 10 da manhã, eu tenho que parar tudo e participar daquela reunião, porque eu tenho que estar à disposição no tribunal. Deu 2 horas, eu trabalho se eu quiser. Só que eu sou da área de informática. A área de informática é tipo assim, a gente meio que não tem horário. A gente não tem muito horário. Mas o pessoal que trabalha nos outros setores, geralmente é assim. Qual a desvantagem, muitas vezes? É que a gente acaba até trabalhando mais. Por exemplo, aqui, tem dias que eu termino a aula 23 horas, tem dias que eu termino 22h30, tem um dia que eu termino 21h30. E muitas vezes, como não dá no decorrer do dia para eu terminar minhas demandas, aí o computador está aqui na minha frente. Todos os programas estão aqui na minha frente. Tudo que eu tenho que fazer está aqui. Então, por que não? Aí fico trabalhando quando eu vejo 1, 2 da manhã. A gente acaba perdendo o limite. A gente acaba passando todos os limites e se desgastando e tal. Qual a vantagem? A vantagem uma das vantagens, que para mim é maior, que você está em casa. Muita gente fala que assim, isso daí proporciona ficar com a família. Eu, no caso, com meus dogs, já que meus filhos não estão aqui, mas é mais tempo. Eu tenho tempo para poder sair para passear com meus cachorros quando eu posso, né? No horário de almoço, de umas 2, aí eu saio, passeio com eles e volto. A gente não gasta com deslocamento, não gasta com almoço fora, comendo comida, principalmente lá no território onde eu trabalho. Minha Nossa Senhora, tem um restaurante que o nome é Casa dos Sabores, mas o pessoal chama de Casa dos Horrores. Vocês imaginam a comida. Várias pessoas já passaram mal com isso, com essa Casa dos Horrores. Mas, assim, tem essa diminuição de custos para a gente, tem a diminuição de deslocamento. Fora que Salvador é uma cidade extremamente perigosa, então você também não fica tipo assim, à mercê da violência, fora que a gente tem flexibilidade para ter nosso horário. Se eu quiser acordar às 7 horas, eu vou lá, acordo 7 horas, se eu quiser acordar 8 horas, eu acordo 8 horas, contanto que a gente tem isso no TRT. A gente tem reuniões diárias. A gente tem uma reunião no início do expediente, para quem trabalha de manhã, que no caso, 7 da manhã. Tem uma reunião 1 da tarde, que é para os 2 grupos, quem trabalha de manhã e de tarde, se encontrar, e tem uma reunião 5 da tarde, que é para quem trabalha de tarde, para quem vai como são 7 horas, né? Quem trabalha de 10 às 17 e tem quem trabalha de 7 às 14, para a gente se encontrar, virtualmente, mas se encontrar. E a gente só vai presencial lá no TRT uma vez por semana. Meu dia da semana, que eu sou obrigada a ir lá, é na sexta-feira. Então, eu vou na sexta-feira, o que nossa, eu tenho que carregar tudo, carregar notebook, teclado, não sei o que, tal, carregar tudo para lá. A mesma coisa que eu estou fazendo aqui, fazer lá. Mas eu entendo que eles dizem que é para a gente não ficar isolado, que é para ter interação, para as pessoas conversarem. Eu estou quase me aposentando, não estou querendo interagir com ninguém, ainda mais que o povo de informática não interage mesmo. O pessoal de informática só interage com joguinho e tal. É muito assim. E fora que no meu setor só tem homem, praticamente. E principalmente no dia que eu vou, eu sou a única mulher lá. Então, não tem mulher para fofocar, não tem nada. Acaba que eu fico lá só trabalhando mesmo. Só que eu rindo menos. Eu não sei porque isso daí acaba me dando mais ansiedade por estar lá e tal.
Boa noite, Diego. Bem-vindo. Primeira vez que eu te vejo aqui na aula. Enfim, isso daí é uma das desvantagens. Eu vou botar um vídeo aqui para vocês verem, só para vocês irem pegando alguns argumentos que eu acho que são bem óbvios, que a maioria de vocês teve aula durante a pandemia, teve vantagens e desvantagens. É assim, é similar, não é igual, obviamente, mas é similar, porque a gente não pode trabalhar gravado. As aulas vocês podem ver gravadas. Eu vou botar aqui. Compartilhar. Eu vou botar primeiro a questão do Itaú, que demitiu em massa. Demitiu 1.000 pessoas. Isso pegou um bando de gente de surpresa. E eles disseram, o que eles alegaram, é que isso daí foi porque o pessoal que estava em home office não estava produzindo, o que vai na contramão de muitas empresas, porque muitas empresas, quando adotaram o home office, aumentaram a produtividade, aumentaram o lucro, tal, várias coisas. Deixa eu botar aqui. Eu sou suspeita porque eu não quero mais trabalhar presencial, estou perto de minha profissão. Deixa eu botar aqui. Então, o Banco Itaú, gente, demitiu nessa semana cerca de 1.000 funcionários que trabalhavam de maneira remota ou híbrida. Essa demissão em massa vem reacendendo a discussão sobre a produtividade no modelo home office. Há 6 anos que a Guta trabalha apenas de casa. Ela é gerente de uma agência de marketing que já nasceu no modelo remoto. Dessa forma, consegue ter mais flexibilidade de horário para conciliar a vida pessoal com as obrigações profissionais. Isso me permitiu realmente estabelecer uma rotina, né, de benefícios, assim, para minha vida, para minha qualidade de vida. Então, geralmente eu acordo, eu vou para academia, então isso me permite também ter esse horário de fazer alguma coisa. Vou para academia, volto, tomo banho, tomo café e aí eu começo a trabalhar. A empresa tem 18 funcionários diretos. Todos trabalham no esquema de home office. As tarefas são verificadas quanto ao prazo de entrega e qualidade do trabalho. Eu preciso que ela entregue com qualidade dentro do prazo, ponto. Né, o horário que ela vai fazer isso, ou se ela está ali disponível das 8 da manhã às 18, das 9 às 18 horas, não é um problema da agência, né? Isso não é algo que a gente, como empresa, cobra ou exige, e nem nunca exigimos e não pretendemos exigir. Nessa semana, o Banco Itaú demitiu cerca de 1.000 funcionários que trabalhavam em regime remoto ou híbrido, quando parte do trabalho é feita em casa e parte na empresa. O motivo das demissões seria a baixa produtividade. Em nota, o Sindicato dos Bancários criticou a decisão, a qual teria sido tomada sem qualquer diálogo com a entidade. As demissões, segundo o banco, foram realizadas após uma revisão criteriosa de condutas relacionadas ao trabalho remoto e do registro da jornada de cada funcionário. Mas até onde vai o poder de fiscalização de uma empresa em relação ao trabalho realizado em casa? Desde 2017, com a reforma trabalhista, o trabalho em home office passou a ser regulamentado no Brasil. Para esse advogado, é preciso deixar claro os direitos e deveres de cada funcionário, com base em acordos coletivos. A fiscalização, ela pode acontecer? Pode, desde que ela não seja uma fiscalização abusiva, desde que ela seja uma fiscalização necessária, ela seja útil e, principalmente, ela respeite um critério de transparência. Ou seja, o empregado, ele precisa saber que existe uma fiscalização, ele precisa saber que a empresa está fiscalizando o trabalho dele e que a empresa controla a produtividade com programas X, Y ou Z. Olha, esse negócio aí que eles falaram de controlar o trabalho, deixa eu mostrar para vocês como é lá na minha empresa. É assim, na minha empresa, né? No TRT. Tem esse programinha aqui, que é chamado de Clockify. Acabou que eu nem anotei hoje. Aqui a gente coloca o que está fazendo. Ver se carrega. Aqui, ó. 37 horas, ou seja, eu marquei ontem aqui, ó, 6h57, saí 6h12 da tarde.
Nesse tempo aqui, embora eu estivesse dando aula em alguns momentos, mas eu estava à disposição do tribunal, porque teve tanto que nem está aparecendo aqui, porque eu terminei as aulas, eu fui presencial para lá, e hoje vou de novo, depois daqui. Então, está rodando aqui o reloginho, tá vendo? Isso aqui são as horas. Isso está ligado ao TRT, e isso aqui é feito todos os dias, ou seja, a gente é vigiado. A gente é vigiado o tempo todo. Se eu sair, teve um dia que eu saí. Que dia foi isso aqui? Dia 1º. Eu trabalhei de 6h56 às 11h34, e aí eu saí, voltei 4 horas, trabalhei até 6h37 da noite, para poder cumprir minha jornada. Então, assim, a gente é controlado o tempo todo, e se eu ficar menos do que 7 horas, isso daí muitas vezes é descontado, tal. Minha equipe é bem assim, é bem tranquila, a gente não se cobra muito não, só cobra no horário da reunião, claro. Mas ainda assim, tem esse controle, que no caso do setor de informática, que é o meu, que é bem cobrado, a gente é muito cobrado lá dentro, isso é mais forte ainda. Porque tudo que acontece, né, caiu o sistema, é culpa do sistema, é culpa da TI. Eu tenho 55 anos, quando eu entrei no tribunal, eu tinha 18 anos, era a menina da TI. Eu tenho 55, continuo sendo a menina da TI. Ainda continuo com isso daí. Porque todo mundo que trabalha na informática, por ser uma área mais de tecnologia, mais inovadora, essas coisas, então acham que todo mundo é menino, né? Então tem gente que fala comigo no telefone, é a menina da TI. Tipo, a gente é extremamente cobrado o dia todo, então a gente tem as tarefas a cumprir, tem uma listinha lá, eu já mostrei para algumas pessoas que fazem aula particular comigo, tem uma listinha de tarefas, aí tem nossas tarefas do dia. A gente precisa cumprir aquelas tarefas até o final do dia. Então, assim, não é solto, vou fazer o que quiser, vou para o shopping. Não é bem assim. A gente trabalha controlado pelo TRT. Tem uma VPN, que é a rede particular de lá, tal, e a gente entra nessa VPN para ficar na rede do tribunal, e essa VPN barra um monte de coisa. Por exemplo, quando eu estou compartilhando, ele barra a minha transmissão de imagem. Muitas vezes eu estou dando aula particular, demora para a minha imagem entrar, porque a VPN, ela detecta que tem um invasor, entre aspas, que é uma pessoa que está fora do espectro do TRT, fora do, como é que chama? Do domínio do TRT. Enfim, gente, eu botei esse tema justamente por ele ser positivo ou negativo, que é um direcionamento que a Baiana ainda não cobrou, porém, a Strix já cobrou, acho que foi nas Arnes, se não me engano, que foi pontos positivos e negativos, ou foi no simulado, acho que foi no simulado das Arnes. Foi num vestibular desse aí que cobrou pontos positivos e negativos, e pegou um monte de gente desprevenida. Tanto que no ano passado eu coloquei esse tema. Então, por isso que eu botei isso aí. Então, deixa eu abrir aqui. Eu botei isso aí do Itaú. Eu acho que nem tem tanta necessidade assim, de botar um outro vídeo de pontos positivos e negativos, que isso aí eu acho que está meio na cara para vocês. Então, o tema é esse aqui. A prática do home office, contrapondo os seus benefícios às consequências negativas desse modelo de trabalho. Como vocês dividiriam isso aqui? O que seria D1? O que seria D2 aqui? Vocês têm alguma ideia? Está bem óbvio, não. Cadê Felipe? Cadê Malu? Que são meus secretários particulares. Como você dividiria, Maluzinha? A dupla, Malu e Felipe, como vocês dividiriam? Isso aí. Boa, Débora. D1, benefícios, D2, consequências negativas. É exatamente isso. A questão teve gente aqui que na hora que foi fazer, botou o home office possui benefícios como a flexibilidade e malefícios como comprometimento da saúde mental. Não façam isso na tese de vocês. Se vocês fizerem isso, vocês vão restringir a argumentação.
a argumentação de vocês vai ficar vaga. Vocês vão passar o parágrafo inteiro falando de flexibilidade, que nem é tanta, viu? Diga-se de passagem, que nem é tanta. Tem uma flexibilidade mais ou menos. A única flexibilidade é você trabalhar em casa, você vai gastar mais luz, não tem ergonomia. Agora eu estou com ergonomia, porque quando meu filho foi para São Paulo, deixou a cadeira dele gamer toda bonitona aqui, ó, levanta o braço, levanta tudo, então eu estou com ergonomia. Mas eu não tinha essa ergonomia toda aqui, não. Era uma cadeirinha normal, tal. A gente acaba gastando energia. Vantagem, TRT, como é teletrabalho, e como isso daí está regulamentado, a gente ganha o equipamento. Então, o notebook que eu uso aqui é o notebook do TRT. Então, quando vocês forem fazer a tese de vocês, então, vou botar aqui, o D1, deixa eu ver, benefícios, né? Benefícios, está aparecendo o tema FUVEST, que é assim, se traz os dois lados. D2, consequências negativas. Vejam que aqui no finalzinho, ele fala, em seus argumentos, indique estratégias para aproveitar as vantagens desse modelo de trabalho, equilibrando produtividade e bem-estar. Quando ele fala em estratégias, ele está querendo dizer para você trazer uma proposta de intervenção. Então, aqui na proposta de intervenção, na conclusão, eu ainda não estou me entendendo com esse teclado, a gente vai ter estratégias para aproveitar as vantagens desse modelo de trabalho, equilibrando produtividade e bem-estar. Isso que é muito bonito na teoria. Eu vi uma coisa, minha filha, que nem é criança, logo quando começou a pandemia, ela estava agoniada com a pandemia. Eu falei, pô, isso que aqui, tá todo mundo junto, não sei o quê, tá, a gente está em casa. Aí ela, que adianta você estar em casa, você está o dia inteiro trabalhando? Nossa, tipo assim, eu estou, mas não estou. Outro dia meu pai veio passar um dia aqui comigo. Aí ele ligou para minha mãe me pegar ele. Aí ele falou, você nem está comigo, você está o tempo, por mais que eu saísse para dar atenção, mas eu estava o tempo todo aqui. E acaba que se a gente não tiver um controle, a gente se perde a hora, perde tudo. Eu tenho isso aqui para resolver. Não, é só besteirinha, eu já estou aqui mesmo, vou fazer. Pô, surgiu um problema. Nossa, só uma bobagem, vou aqui fazer. Então, a gente acaba até passando do limite e tem uma sensação que isso daí desperta em muitos trabalhadores, que é tipo assim, nossa, eu não vou me negar a fazer isso, não. Eu vou fazer isso porque, nossa, eles estão me dando benefício de trabalhar em casa. Então, eu vou fazer assim o máximo que eu puder para não perder esse benefício. Então, a gente não consegue, é como se a gente não conseguisse dizer não. Tá ali, às vezes, já acabou minha jornada ontem mesmo, foi ontem ou foi anteontem, sei lá. Eu estava dando aula, aí eu falei para a pessoa, espera aí, deixa eu atender que é meu chefe. Aí atendi o telefone. Ele estava me pedindo para fazer um negócio. Já estava assim, tarde, já tinha acabado a minha jornada. Então, eu não tinha a obrigação de fazer isso. No entanto, eu me desdobrei aqui para poder fazer isso. Diga, Lu. É tipo aquilo que você falou, Pro, que é tipo um efeito meio que inverso do burnout, que é tipo... Não, exatamente. Como é que você falou? Burn-in, sei lá. Burnout. Isso. Burnout, você fica incapacitado. O burnout é tipo um pré-burnout. O burnout, você fica... enquanto o burnout, você fica colapsado lá, você não consegue fazer nada, porque sua saúde mental... Eu estou falando isso daí porque eu já tive. A sua saúde mental está afetada, no meu caso, foi todo físico, e eu tive esse burnout. Então, sua saúde mental está afetada, seu corpo está afetado, e aí você não consegue trabalhar, você toma meio que uma aversão. O burnout, você está totalmente assim, mas você não transparece. Foi o que aconteceu comigo, você não transparece, você continua trabalhando e produzindo até mais, até que seu corpo entra em colapso, o burnout vem. Então, enquanto o burnout te desliga, o burnout te liga mais ainda. Ele é como se fosse
uma perna do burnout. E isso tem adoecido, o burnout, inclusive, já é uma doença reconhecida, uma doença operacional reconhecida. E depois da pandemia, isso aumentou muito, 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 muito. Lá no TRT, tem vários funcionários, vários servidores, né, que estão afastados por causa de burnout. Tanto que lá, a gente tem que, inclusive, uma boa proposta de intervenção. Todo semestre tem uma avaliação para ver como é que a gente está. Se nossa saúde mental está boa, a gente preenche lá um formezinho. Se nossa saúde mental está boa, se a gente está com a ergonomia em casa, se a gente está se alimentando bem, enfim, faz as perguntas assim mais aleatórias possíveis, mas é justamente para poder medir isso. E o TRT economizou muito, principalmente o setor de informática, muito, que é um setor assim super grande, e tipo, eles economizam coisa mínima, que a gente acha que não, as empresas economizam com isso. Tipo, papel, toalha de banheiro, papel higiênico de banheiro, cafezinho, água, copo plástico, apesar de que o TRT já aboliu isso daí, mas tem empresas que ainda adotam. Copo plástico, luz, principalmente energia, luz, água, enfim, o que vocês imaginarem, isso daí, fora que até para o meio ambiente, essas coisas, porque mais pessoas em casa, menos carros na rua, menos poluição. No meu caso, no meu setor, a gente consegue fazer isso daí, porque a gente não atende o público. Mas os setores lá da TRT que atendem o público, as varas do trabalho tal, e alguns setores lá que lidam com advogado tal, essas coisas, eles têm que trabalhar presencial. Então, eles fazem tipo um rodízio, mas eles vão mais de um dia na semana. A grande parte, não todos, mas a grande parte vai mais de um dia na semana. Mas, enfim, bora lá. Como seria a tese disso daqui? Para quem chegou hoje, a estrutura que a gente usa que aqui eu acho que todo mundo usa, né, na introdução. Repertório, contextualização, que é você explicar o repertório, e a nossa tese, que tem gente que chama de spoiler, não sei porquê, mas eu chamo de tese. Eu acho que não faz sentido esse negócio de spoiler. Mas essa última partezinha aqui, seja tese, seja spoiler, é onde a gente apresenta o tema. É exatamente isso aqui. Quem quer se candidatar a fazer essa introdução? Ninguém. Eu não botei vocês aqui nesse negócio. Peraí. Vou colocar vocês aqui. Nossa, aqui tá meio e-mail, espera aí. Ixi, como é que eu copio isso? Espera aí, gente, que eu tô me pegando aqui. Tá. Vou copiar vocês aqui. Alguém se candidata para fazer essa produção? Gente, participem, por favor. Ninguém quer falar? Então tá, eu vou fazer. Repertório, pelo menos. Alguém tem alguma sugestão? Eu tenho alguns aqui, mas inclusive aqui já tem. Não dá para usar Admirável Chip Novo de Pitty, não? Ah, muito bem. Adoro essa música. Nossa, adoro. Pode botar aí. Aí, ó, a artista, a cantora do grupo já bateu palma aí. Bote aí, Alaninha, vá. Eu e Malu somos compactuadas aqui. Pois é. Uma coloca a música, a outra contextualiza. Calma, eu tenho que achar onde é que... Você mandou... Mandei para todo mundo aí. Deixa eu botar aqui. Para o Gmail ou para o e-mail?
Eu mandei primeiro vocês. Aqui, ó. Vou botar o link aqui, você só clica. Tá bom. Ai, meu Deus, vocês estão como leitores. Deixa eu falar pra todo mundo leitor. Não, eu não quero editor. Eu vou ter que ir como leitor aqui. Pronto. Consegui entrar? Todo mundo conhece a música? Deixa eu botar aqui. Eu adoro essa música. Essa música foi de 2007, eu acho, 6. Eu sei que meu filho estudava no Anchieta, teve uma apresentação no colégio e ele invocou que queria dublar essa música. Ele queria cantar essa música daí. Ele se vestiu de robozinho. Aqui, ó. Admirável chip novo. Essa música é anos 2000, zona. Então, muitos de vocês acho que eram bebês ainda. Deixa eu voltar para o... Deixa eu voltar para aqui. Quem vai fazer? Quem vai botar música? Uma forma legal de trazer a música é trazer um verso da música e depois fazer a contextualização. Porque quando vocês entram com um verso de uma música, já dá um impacto maior do que botar a música, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ou então, quando é um filósofo, segundo o filósofo fulano de tal, fica monótono. Então, quando vocês trazem a frase e depois esse pensamento do filósofo, não sei quem. Boa noite, Nandinha. Cadê você, Lu, para fazer aqui? Ou pronto, não tô conseguindo entrar, não. Mas, assim, eu acho que dá pra colocar aquela parte que, tipo assim, começar com entre aspas, e aí botar, tipo, deixa eu ler exatamente. Pense, fale, compre, beba, e aí botar, tipo, sei lá, de acordo com a música de Pitty, alguma coisa assim. Como se, tipo, essa coisa do home office deixasse a gente muito preso a... Não sei explicar, mas, assim... atividades muito mecânicas, entendeu? Sem pensar muito, entendeu? Seria tipo parar as pessoas, os trabalhadores, a produtos. Tipo, máquinas são programadas... Isso. Então, pronto. Deixa eu pegar. Deixa eu botar aqui. Pense, compre, seja, faça. Pense, compre, é isso? Nem lembro mais. Pense, fale, compre, beba. Só que não precisa ser beba, né? Pode ser a leia. Ou seja, pense, fale, compre, beba, leia, vote e não se esqueça. Eu vou botar pense, fale, eu vou botar pense, fale, compre, leia. Você pode botar também, se você quiser, aquele pane no sistema, alguém me desconfigurou. Aonde estão meus olhos de robô? Que é a robotização do comportamento humano, que verdade. coisa que acontece também. Mas eu acho que essa daí esses verbos no imperativo dão um toque melhor do que se você colocou outro verso. Não sei, tanto faz. A contextualização é sua. Pense, compre, pense, fale. Eu vou tirar o bíblia, eu vou botar seja. Compre, seja. Os versos da
Canção. Continue, Maluzinha. Quem é você? Tô aqui, peraí. Tá acordada ainda? Tô. Aí na hora que eu deitar, eu vou ficar com insônia, você vai ver. Após você tá fazendo a aula de cara na cama, né? Brincadeira. Teve uma menina essa semana que fez aula deitada na cama sem camisa. Tipo, primeira aula dele. Aí, ok, né? Não que eu tenha nada contra os meninos fazerem aula sem camisa. Mas foi a primeira aula dele e eu achei ele assim super desinibido de já fazer a primeira aula. Ele nem me conhecia. Sem camisa, deitado, com o notebook assim em cima dele. O menino do Xê tem que fazer todos juntos. Tem tempo isso na época da pandemia. Ficava tudo aglomerado já naquela época da pandemia. E aí ficava tudo assim, no quarto de um deles, um amontoado em cima do outro, tudo sem camisa, fazendo nada. Pro, como é que eu coloco? Eu coloco, tipo, os versos da canção se assemelham a... Posso colocar assim? É porque eu tô ficando pensando toda hora no negócio dos floreios. Os floreios, a gente tem que trazer mais impactante. Sim. Traga palavras fortes, tipo, denuncia, Pronto, tá. de comportamentos padronizados. Tá. Não fale não. Não fala, não. Tá. Por que ela perguntou isso, gente? Quem chegou hoje? A gente viu pelas redações da Baiana, daquela correção maravilhosa deles, que eles estão meio que premiando quem traz palavrinhas bonitas, floreadas. Eu, inclusive, fiz uma atividade, está lá na plataforma, quem quiser treinar, que é para vocês florearem umas introduções que tem lá. A introdução está assim, bem seca, como deveria ser, né? Que é para a gente priorizar argumento e não floreios. Para vocês colocarem palavras bonitas ali. Eu mandei no e-mail de todo mundo. O pessoal que entrou agora, eu vou enviar isso daí. É tipo um mini dicionário, um guia de maquiagem para baiana. Um monte de palavra bonita, um monte de expressão assim, de efeito, de tom crítico para vocês usarem, para vocês florearem. É um exercício legal de se fazer. Desde algumas pessoas crítico. Obrigada, Alaninha. Deixar mais crítico? Em vez disso aqui, de algumas pessoas denunciam um comportamento robotizado, imposto pelo... Bota o nome da canção, não? Bota o nome da canção. Exatamente, os versos da canção Admirável o Mundo Novo. É verdade. Mas você acha que é uma coisa que é imposta? Não é uma coisa que acaba sendo naturalizada, não? Por causa do... Eu tô perguntando, entendeu? Porque eu não tinha pensado dessa maneira. Eu acho que é imposto. Por que eu acho que é imposto? Porque tem uma ilusãozinha. Apesar de ser muito bom o trabalho de moto, não, eu vou trabalhar de casa, não sei o quê. É muito bom. Mas, como dizia tio Ben, de Homem-Aranha, né? Tio Ben? Do Homem-Aranha. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Por isso que eu pensei no comportamento imposto. Entendeu? Então, é um compromisso que você tem com a empresa. Eu estou te dando a chance de você trabalhar em casa. Mas, aqui, ó. Por que eu falei imposto? Ó a minha robotização aqui, ó. Ó, tá vendo? Não, você que tem que falar, entendeu? Eu tô te perguntando porque você que tem propriedade no lugar de fala. Mas, tipo assim, isso aqui foi o tom que eu coloquei, certo? Sim. Eu coloquei um tom mais, eu diria que mais forte, entendeu? Sim. Tem gente que traz um tom mais leve e dá no mesmo. Se eu quiser trazer, se eu quiser trazer até um som mais ácido, eu posso falar.
pense, fale, compre e seja. Esses versos da canção Admirável Chip Novo, da cantora Pitty, soam quase como um manual de instruções para os indivíduos que são reduzidos a uma engrenagem de um sistema. Eu posso fazer assim, é bem ácido, entendeu? Sim. Mas eu posso fazer também os versos da canção, ao comparar o ser humano a um robô, é mais leve. Aí depende do tom que você quer trazer. Não, sim, Pro, tudo bem. Eu te perguntei mais por uma questão de saber, tipo assim, como funciona mesmo da forma que tá escrito, entendeu? Uhum, é imposto, Luiz. Mas tudo bem. Tá. Infelizmente. Luiz, lembrando, Luiz, home offices sérios, né? Esse repertório, inclusive, serve para muita coisa relacionada à tecnologia, tipo, vocês podem usar para inteligência artificial, por exemplo, vocês podem usar para aquela coisa não superexposição de crianças, essas coisas, mas superexposição às telas, em que a gente meio que deixa de pensar e fica o tempo todo na frente do computador. O nome disso é demência digital, inclusive. Pode trabalho remoto, Lu, porque depois você vai precisar usar home office. Isso dá para rede social também, que é como se o ser humano fosse um chip obediente a comandos externos, que são os comandos que vêm das redes sociais. A gente está sempre seguindo aqueles padrões. Eu coloco mais assim, tipo, a reduzir as pessoas a, tipo. É que eu não sei também como. Ai, Pro, eu sou ruim. Então, bora lá. Os versos da canção Admirável Chip Novo, da cantora Pitty, denunciam um comportamento robotizado ou relativizado. Muitas vezes é porque você está começando. A questão se eu fosse começar esse tema, eu começaria com a coisa mais positiva, quase usando utopia, que é um clichêzão, mas eu não ia usar utopia, óbvio, mas assim, eu entraria aqui com uma coisa positiva, entendeu? Como se fosse uma ilusão. Ou seja, a gente entra no home office, mergulha aqui, nossa, estou na Disney, vou trabalhar de casa e tal. Mas, se foi esse repertório que vocês trouxeram, se na hora da prova foi um repertório negativo, a gente tem que trazer isso daí, mas sem perder de vista que é uma coisa boa, que o home office, ainda assim, para algumas pessoas, é uma coisa boa. Eu não quero voltar para o presencial, Deus me livre. Então, denuncia o comportamento robotizado, muitas vezes imposto pelo trabalho remoto, ao reduzir as pessoas a uma espécie de peça programada. E a gente vem,
essa crítica se torna pertinente perante o debate sobre o home office, sobre o home office, que embora aparente oferecer liberdade e flexibilidade, pode conduzir a lógica de controle e transformar, alguma coisa assim, bem crítico, bem ácido, como é o que a Baiana quer, e transformar o lar em uma extensão do ambiente profissional. E agora vem a tese. Quer dizer, aqui era até para eu ter trazido essa partezinha aqui, de equilibrando, mas vamos desse modo. Outra dica para vocês, quando trouxerem essa parte aqui, que a gente vai trazer o D1 e D2, o que é que vai discutir, tragam de uma forma bem contundente, de uma forma assim, bem categórica. Desse modo, é preciso discutir, é preciso analisar, é imprescindível analisar, é fulcral refletir, sempre essas palavras assim de marcação. Então, desse modo, o faz-se, torna-se, sei lá, faz-se fulcral a reflexão acerca desse modelo de trabalho, então, desse modelo laboral, que fica mais bonito. Acerca vamos para uma reflexão acerca tanto dos benefícios quanto das limitações desse modelo laboral. Laboral vem de labor. Labor é trabalho. O trabalho da justiça do trabalho, acho que é uma das coisas que mais ouço essa palavra lá. Laboral. Só copiar aqui. Em nome de modo a equilibrar produtividade e bem-estar. Eu não vou botar essa parte aqui, aproveitar as vantagens, porque a gente já falou das vantagens aqui, ó. Quando a gente colocou, ó, torna-se fulcral a reflexão acerca tanto dos benefícios, que vai ser o D1, quanto das limitações desse modelo laboral, de modo a equilibrar produtividade e bem-estar, porque isso aqui, esse temperinho, isso daqui não vai ser D1 nem D2, isso daqui é de vir na conclusão, mas todos esses elementos que aparecem aqui, tudo, a gente precisa trazer na introdução, todos eles. Tanto o que está em negrito, que é o que vai ser D1 e D2, quanto o que está fora do negrito, que, embora não sejam os protagonistas da argumentação de vocês, precisam fazer parte, entrar na introdução, e vocês precisam, no decorrer do texto, mencionar, pelo menos, tipo assim, em algum momento você falar deles. Qual o problema, esse tipo de argumentação para mim, principalmente para a Baiana? Se fosse para o Enem, não, no Enem, eu lembro que quando eu fazia esse tema, o Enem nunca cobrou positivo e negativo, mas teve uma época que eu dei aula para o pessoal mais novo,
tipo, nono ano, primeiro ano, tá? Hoje tem pouquíssimos nono ano, primeiro ano. Mas eu lembro quando eu falava, esse tema é positivo e negativo, eles amavam, porque era só ficar listando. Tipo, uso de celular na escola. Pode fazer ponto positivo e negativo? Pode. Aí é lá, ponto positivo. Aí, pode usar agenda, pode usar isso, pode usar gamificação, tá? Essas coisas. Ponto negativo, botavam lá. Só que a gente está falando de Baiana. Eu não posso só chegar aqui e dizer no meu D1 que, inclusive, isso daí foi eu passei esse tema para o pessoal, e isso daí foi um problema. A maioria das pessoas fez o tema completamente expositivo. O pessoal fez o tema muito expositivo. Deixa eu botar aqui um exemplo para vocês. Aqui, ó. Por que ficou expositivo? Porque a pessoa apenas listou os benefícios. Seria aqui, ó. Ela botou assim, vou até botar de vermelho para vocês verem que isso daqui está expositivo. Nessa perspectiva, a possibilidade de trabalhar remotamente é um potencial fator de aumento de produtividade. Isso aqui já está errado, porque ela restringiu. Potencial fator de aumento da produtividade depende. E no momento em que ela está trazendo isso daí, no tópico frasal dela, ela está restringindo a argumentação só para a produtividade, sendo que a gente sabe que tem outras vantagens. Então, primeiro erro aqui. Segundo pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, veja que está solto, a partir do tópico frasal diretamente para cá. Trabalhadores em regime híbrido ou remoto tendem a ter maiores índices de satisfação e rendimento. Aqui tinha que ter um ponto. Isso ocorre graças ao conforto do ambiente doméstico, que proporciona mais comodidade ao permitir economia de tempo de deslocamento, momentos de qualidade com a família e maior flexibilidade na organização da rotina. Tal otimização consegue adequar-se aos diferentes estilos de vida, já que permite maior autonomia sobre os horários. Vocês perceberam como isso daí está está expositivo, está descritivo. Em nenhum momento tem a opinião dela aqui. A Baiana, a Strix, não quer saber exatamente quais são os benefícios. Isso daí a gente tem aqui nos textos motivadores. Os textos motivadores, eles elencam tudo. Eles falam dos benefícios, falam dos malefícios, falam da... Aqui, ó, malefício, ausência do convívio presencial com colegas, sem espaço físico que dá limite de trabalho e lazer. Muitos trabalhadores relataram jornadas mais extensas em dificuldade. Esse aqui é todo negativo, enquanto esse daqui é todo positivo. Esse aqui fala, ó, empresas, por sua vez, escolheram benefícios de acordo com a Associação Brasileira, adoção do home office, resultou a redução, papapá. Então, assim, tudo isso que está nos textos motivadores, o corretor já sabe. O que ele quer é qual a opinião de Malu sobre isso, qual a opinião de Duda sobre isso. Eles querem o seu posicionamento. Essa pesquisa da FGV, que está aqui, inclusive, eu acho que ela tirou dos textos motivadores. Gente, pelo amor de Deus, não copiem coisas dos textos motivadores, que isso daí rouba a nota de vocês. Não, mentira, ela não tirou, não. Eu também não sei se esse dado foi inventado, né? Tirou aqui, ó. 78% relataram aumento de produtividade, né? Enfim, tirou do texto motivador. Mas o que eles querem é que essa pesquisa, que ela trouxe aqui, e lembrando que pesquisa não é repertório. Repertório tem que estar ligado a uma área de conhecimento. Pesquisa não é área de conhecimento. Pesquisa entra como argumentação. Qualquer tipo de dado entra como argumentação. Não como repertório, mas vocês são obrigados a trazer 2 repertórios. Isso é obrigação. Então, daria para trazer a pesquisa e ela não trazer mais nada aqui. Mas, na verdade, o que eles querem aqui é que você deixe sua opinião. O que você acha disso? O que você tem a dizer? Então, a gente faz umas mudancinhas. Então, em vez de falar isso aqui, a gente traz geral, já que a gente vai falar dos benefícios. Então, o tópico frasal ficaria assim. Nessa perspectiva, são indiscutíveis as benesses advindas da possibilidade de trabalhar remotamente. Gente, eu estou fazendo isso aqui direto, sem o plano de texto, porque eu nunca faço isso, eu sempre faço plano de texto. Mas é que, nesse caso, eu preciso... A minha prioridade é explicar para vocês como escrever sobre isso.
Então, se eu fosse fazer o plano de texto, a gente ia se estender muito. Eu vou botar um plano de texto aqui, óbvio, para vocês, mas a minha prioridade aqui é ensinar para vocês como falar sobre isso daqui, certo? Para quem chegou hoje, a estrutura que a gente usa é tópico frasal. Eu até mudei um pouquinho, estou trazendo, depois do tópico frasal, sustentação, que é um plano de texto. Depois, um repertório intercalado na sustentação. Como eu disse, o repertório tem que dialogar. Repertório. E a conclusão com as consequências. Lembrando que, nessa conclusão do parágrafo, não é para dar conselho, nem é para retomar. Tipo assim, chegar lá no final, desse modo, é inegável que o home office tem muitas vantagens. Acho que todo mundo aqui deve ter feito isso alguma vez na vida. De repetir o tópico frasal. Não é para repetir o tópico frasal, porque isso aí é uma constatação. Aí, Paula, a corretora da gente, tem até lá. Ela já tem até o negocinho lá pronto. Isso não é conclusão, isso é mera constatação. Ela bota assim. Ou então, vocês darem conselhos. Ela fala assim, você não está na terapia, pare de dar conselhos. Porque esse finalzinho aqui é justamente para vocês trazerem, você tem aqui o que você vai falar, então eu vou falar das benesses, como que isso daí acontece, ou seja, como que aparece para a gente esses benefícios, como é que eles se mostram, por que eles acontecem, o que eles desenvolvem no trabalhador, tudo isso. E na conclusão, então, o que, como e o e daí. Então, você tem o trabalho remoto traz benefícios, e daí? Qual a consequência disso? O que isso daí traz de bom para o funcionário e para a empresa? Então, a gente tem que tomar cuidado justamente para não ficar positivo. Então, são indiscutíveis as benesses advindas da possibilidade de trabalhar remotamente. Agora, a gente vai trazer, a estrutura que eu uso nessa sustentação. Vou botar aqui embaixo. Sustentação. Quem estuda para o Enem, eu tenho uma aluna aqui que decidiu fazer medicina, ia fazer publicidade, mas hoje ela decidiu mudar de curso e vai fazer medicina e está aqui com a gente. Vai ser colega de vocês. Deixa eu ver se ela ainda está aqui. Não, tá aqui. Tô aqui, pronto, tô aqui. Tá aqui. Resolveu fazer medicina, né? Ah, com certeza. Mercado 100%. publicitário perdeu uma grande publicitária, futuro influenciadora digital e vai ganhar uma médica. Tô fazendo pesquisa de mercado. É para saber onde que eu tenho que investir na publicidade. Ah, tá. Para você ter vários clientes médicos aqui, né, Nandinha? Exatamente. Agora, na publicidade, meu Deus do céu, era meu sonho fazer publicidade. E vou eu entrar no meio dos nerds, né, de informática. Mas estou aqui dando aula, pelo menos eu estou realizando outro sonho, que é trabalhando com vocês, trabalhando com jovens. Então, sustentação, o que é a sustentação? Então, eu vou começar trazendo as causas as habilidades ou virtudes desenvolvidas, depende do tema, as habilidades e depois eu vou trazer habilidades, o que a pessoa aprende. Eu estou botando aqui, quem vê quem já está acostumado com meus planos de texto positivos, já sabe mais o que é isso aqui. Então, aprendizado, e depois a gente tem como se manifesta. Ou seja, como é que a gente percebe que isso está tendo vantagem. Quando botar aqui, vocês vão visualizar isso aqui. Então, nessa perspectiva, são indiscutíveis as benesses advindas da possibilidade de trabalhar remotamente. Eu vou trazer as habilidades. Isso porque esse formato, parte descritiva, que eu vou ter que dizer, agora eu vou trazer um benefício, possibilita a autonomia e a flexibilidade para gerenciar o tempo e a rotina.
Veja que eu estou trazendo as vantagens e ainda está meio expositivo. Agora eu vou trazer minha opinião, permitindo para muitos momentos de qualidade, seja com a família, seja dedicados ao lazer ou... Ó, isso aqui é só para encher linguiça, viu, gente? Isso aqui não acontece não, pelo menos comigo. Ou ao autocuidado com exercícios físicos e terapia, por exemplo. Teoricamente, uma pessoa que trabalha em casa tem essa possibilidade. Veja que eu coloquei aqui para muitos. Eu não me incluo muito nisso aqui, não. É para muitos. No momento em que eu trago as vantagens aqui, 2 benefícios, e aí eu coloco isso aqui, eu estou deixando minha opinião. Ele vai perdendo aquela coisa engessada, como estava aqui em cima. Tá vendo? Em regime, tendem a ter maiores índices de satisfação, proporcionados comodidade, a permitir economia de tempo de deslocamento, momentos de qualidade com a família, maior flexibilidade. Isso daí está tudo jogado, está tudo elencado, listado. A gente não pode trazer assim, porque vai ficar expositivo. Então, essa parte aqui, sou eu dando minha opinião, permitindo para muitos momentos de qualidade, seja com a família, seja dedicados ao lazer. Vocês poderiam trazer de uma outra forma, permitindo para muitos, principalmente aqueles que têm filho, ter um momento de qualidade, fazer as refeições em casa e tal. Aí é com vocês, isso aqui é opinião. Isso é opinião. Agora, eu vou mostrar como se manifesta. Ou seja, como é que a gente percebe que o trabalhador está usufruindo dessas vantagens. Então, ó, esses ganhos transcendem a esfera produtiva, de novo, marca de opinião produtiva, e alcançam dimensões afetivas e psicológicas. Agora, de novo, isso aqui é minha opinião. Isso aqui é minha opinião. Agora eu vou trazer os benefícios. Pois a liberdade para organizar a rotina, segundo nosso papel aqui vivo em cima de mim, segundo o próprio ritmo. Ó, de novo, dizendo as vantagens, diminuição de gastos com transporte e alimentação. Depois eu boto os aceitos, viu, gente? Aumentam a produtividade, como aumentam o engajamento e a motivação. Isso aqui é minha opinião. Eu poderia trazer outra coisa. Tem 1000 vantagens e 1000 desvantagens que a gente pode trazer aqui. O segredo nesse tipo de tema é você escolher aquelas que você consiga estabelecer uma linearidade, estabelecer uma lógica. Isso fomenta isso, que fomenta aquilo, que fomenta aquilo. E vocês ligarem. E nessa ligação, vocês intercalarem a opinião de vocês. Vou consertar isso aqui. Eu estou aqui me desafiando, escrevendo sem planejamento. Eu queria ver como é que vocês se sentem na baiana, de pegar o negócio e começar a escrever. Eu tenho que voltar para ver se fez sentido. Esse é o perigo para mim mesmo, não funciona. Escrever sem rascunho não funciona. Eu sei, me coloco muito no lugar de vocês, mas isso para mim não funciona realmente. Que é capaz de eu sair escrevendo uma coisa completamente sem sentido. Várias vezes eu estou aqui na aula, aí eu vou escrevendo aqui picada, aí o pessoal,
Você já usou essa palavra, né? Você já falou essa palavra. Não, isso daí não faz muito sentido. Várias vezes já teve gente que me falou, então deixa eu ler aqui. Pro, é impossível. Ó, esses ganhos... Impossível. Não, que impossível, gente. Impossível. Você escreve sem planejamento e fica ótimo. Não. A gente escreve sem planejamento e se lasca. Eu estou aqui. Nossa, o meu até com planejamento fica ruim. A senhora o quê? Pois é, até com O meu até planejamento com fica ruim. fica Não. ruim. É porque, na hora que eu leio, me vem muitas ideias. Tipo, é sempre assim, eu venho com muita coisa na cabeça. Aí eu vou escrevendo tudo, aí fica uma loucura, tudo embolado, e eu nunca sei o que eu faço. Mas, tipo assim, quando vocês se acostumam a planejar... É porque teve um menino mesmo que começou a fazer aula. Ele entrou esse semestre. E aí, nossa, eu fiz uma aula dele com ele. Vocês veem aqui, até quem fez no semestre passado, eu faço a aula eu mostrei para vocês, nas outras aulas, como fazer o planejamento. Como se manifesta. Caso, isso aí vai ficando, de tanto martelar, esse planejamento, isso vai ficando na cabeça de vocês. Caso, como se manifesta, grupo afetado, exemplo, consequência, vai lá de novo. Caso, como se manifesta, tal. Fica um mantra na cabeça de vocês. Então, quando vocês fazem os temas que eu mando planejado, inconscientemente, isso daí vai ficando na cabeça de vocês, martelando. Caso, como se manifesta, então, quando chega na prova, e vocês muitas vezes precisam escrever rápido, aquilo ali, inconscientemente, está na cabeça de vocês. Então, você já vai escrever meio que direcionado. Não, isso aqui é causa, como se manifesta, não sei o que, vocês vão escrevendo. Eu estou falando isso daí porque várias pessoas me disseram, tipo assim, pró. Eu falei, e aí, eu toda animada, né? E aí, quando foi que você tirou na prova, não sei o que, como é que foi? O pessoal que passou, tirei 6. 6? E o pessoal comemorando, né? Esses 6, eu falei, 6, não sei o que, né? Fiquei assim, né? Eu falei, não, pró, mas eu tirei 6, eu fiz em meia hora. Tipo assim, ele falou, eu fui seguro fazer aquilo ali, porque eu sabia exatamente o que colocar e como colocar. Então, quando mesmo que você na prova não tenha tempo para fazer um rascunho, para planejar, que eu sei que o tempo na Baiana é curto, eu sei, me coloco no lugar de vocês, apesar de nunca ter conseguido para a segunda fase para ver se minha redação ia ser corrigida, mas eu sei que o tempo é curtíssimo para vocês pensarem nisso tudo. Então, assim, quando vocês fizerem os textos em casa, planejem, leiam sobre o assunto, porque fatalmente vai cair alguma coisa que a gente trabalhou na aula. Pode não cair exatamente aquele tema, mas vai cair alguma coisa que a gente trabalhou, vai cair alguma coisa que a gente discutiu, alguma coisa atual. Então, quando vocês planejam, quando vocês fazem os textos em casa, vocês vão absorvendo conteúdo, E aí, na hora de escrever, só vai. Vocês vão jogando. Eu estou escrevendo aqui sobre uma coisa que eu não só conheço, como eu vivo. Mas, por exemplo, tema de meio ambiente. Não me botem para escrever tema de meio ambiente. Eu sou uma farsa. Eu não gosto de tema de meio ambiente, não me chamo para ir para o Capão, não me chamo para ir para o Lençóis, não me chamo para ir para esses lugares bucólicos para fazer trilha e tal, porque eu não vou. Eu gosto de poluição, de concreto, de shopping center, de céu cinza. Não me chamem. Então, para fazer texto de meio ambiente, não tem como. Eu até faço, mas faço uma coisa assim meio decorada para poder ensinar para vocês. Eu reconheço aqui. Tanto que eu dou, graças a Deus, que já caiu o meio ambiente na Baiana. Graças a Deus. Porque não vai cair mais. Mas ainda tem a galera do Enem, que eu tenho que ficar fazendo as outras, as paulistas e tal. E geralmente, né, não, Nandinha, o primeiro texto que eu faço no semestre é meio ambiente. Vamos fazer o meio ambiente, se livrar. E aí a gente faz. Então, esses eu tenho dificuldade. Nem fale, meio ambiente, inferno na Terra. Odeio. Pior tema de redação possível. Tem gente, concorre os dois, meio ambiente e etarismo. Os dois vão para pau. Concordo plenamente. Mobilidade urbana também. Teve uma menina que me pediu para fazer, eu botei na plataforma. Ela, não tem nenhum tema de mobilidade segura, não. Eu falei, Taína, vai cobrar mobilidade segura, mas esse não tem ali. Não, eu sonhei que ia cair mobilidade segura na Baiana. Eu sonhei, vai cair mobilidade urbana na Baiana. Gente, mobilidade urbana na Baiana não tem nada a ver. Mas eu fiz lá. Está lá na plataforma. Quem quiser fazer, né? A importância da fila de prioridade.
para discutir isso. Pronto, tem Esse nada que eu mais odeio do que fila de prioridade. Odeio a fila de prioridade. é que esse negócio de Alana. fila de prioridade, a gente é o peito deles, a gente tem. Por sinal, quando meu marido tem 61, apesar de não parecer, ele é bem chuto, mas ele tem 61 anos, e no dia que ele fez, literalmente, no dia que ele fez 60 anos, eu vim para a internet para poder tirar aquele negócio dele de parar, de prioridade. Mas eu acho isso aí de fila de prioridade. Para algumas, eu sei, tudo bem que as pessoas idosas têm direito, mas eu já vi outro dia no aeroporto, duas senhorinhas saracuteando pelo aeroporto, andando para lá e para cá, não sei o quê, comprando, carregando sacola. Pronto, tem idoso que sobe no telhado para botar as bandeirolas de São João, pendurar a luz de Natal, consertar as coisas, calha. Passa o dia todo regando planta em pé. Aí chega na hora da fila, porque eu sou prioridade. Olha, tem um ódio de... É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Não, mas eu não sou etarista, não. Eu tenho 55, eu estou quase idosa. Tem, inclusive, depois vejo um negócio, acho que é da Porta dos Fundos, tem um vídeo de uma mulher que está na fila, o cara, a senhora vai ficar nessa fila, não sei o quê. Nossa, estou vendo aqui que você fez 60 anos, não sei o quê. Aí ele, não, então a senhora pode ir para a fila de prioridade. Ela, não, mas não precisa, eu estou aqui. Não, mas a senhora está idosa, não sei o quê, tal. Assista esse vídeo, que é muito engraçado. Minha avó, ela fala que ela não precisa ir para fila de prioridade porque ela faz pilates. Eu não preciso, porque eu faço pilates. Minha mãe tem 80 anos, eu acho que ela acha que tem 40 ainda. Ela dirige e tal, faz tudo. E aí eu fico, mãe, você não pode sair de carro, não saia de carro de noite. Eu vou ver minha amiga. Empoderada. Pois é, ela sai aí de carro para tudo quanto é lugar, não quer nem saber. Fica puta da vida, porque meu pai tem 90 anos e não quer mais sair, não sei o que tal. Aí ela fica retada com isso. Mas bora lá, gente, ó. Essa partezinha aqui, de novo, essa partezinha aqui é minha opinião. É o que eu acho sobre o tema, que esses ganhos, ou seja, você ter tempo para o lazer, para o autocuidado, para estar com a família, transcendem essa esfera produtiva, ou seja, deixam de te beneficiar só na questão profissional e vão para as dimensões afetivas, porque você está com sua família, você está com amigos, está se cuidando. E aqui eu justifico, pois a liberdade, aí vem as vantagens. A liberdade para organizar a rotina segundo o próprio ritmo, além da diminuição de gastos com transporte e alimentação, não só aumentaram a produtividade, como fomentaram, não só aumenta a liberdade, não só aumentam, aí tá vendo o que eu falo? A produtividade, como fomentam o engajamento. Deixa eu ver aqui. Não só fomentam. Por que ele está marcando isso aqui? Fomentar. Não só. Eu descobri depois que o meu Google Docs estava em espanhol. Está aparecendo Y quando eu botava um R. Não só fomentam o engajamento e a motivação. Eu me perdi, tá vendo? Cortou. Como fomenta o engajamento e a motivação do trabalhador. Lembra que a gente falou da pesquisa da FGV, que ela simplesmente botou aqui jogada. Ó, ela pulou daqui, segundo pesquisa da FGV, os argumentos estão jogados. Eu estou trazendo os mesmos argumentos que estão aqui em cima, só que eu estou intercalando com minha opinião. E estou colocando esses argumentos para dialogar, não só listar. Então, agora eu trago a FGV. Tal aspecto foi rigorosamente. O rigorosamente é marca de opinião também. Rigorosamente comprovado, categoricamente, foi comprovado categoricamente somente por uma pesquisa da Fundação 10. Foi isso, né? Ó, quando vocês trouxerem pesquisa, não tragam só a pesquisa, botem um ano, mesmo que vocês não saibam, porque dá mais credibilidade. Então, se forem inventar repertório, que inventem um repertório bem inventado. Então, pelo menos, botem de onde é.
de 2024, não precisa ser 2025, segundo a qual... Como é que está na pesquisa? Ó, os trabalhadores em regime... Aí a gente bota. Percebam que a pesquisa está dialogando, ela está aqui intercalada com a minha argumentação. Se não fosse uma pesquisa, eu poderia trazer um repertório. Eu botei aqui embaixo, vou mostrar para vocês também como trazer o repertório intercalado. Eu poderia trazer aqui, o repertório para D1, que é a pesquisa, isso aqui está lá no texto. Nubank, tal, exemplo, Noruega, aqui foram exemplos também, eu trouxe mais exemplos. Mas tem essas coisinhas aqui, ó, esses repertóriozinhos. No D1, eu só achei realmente exemplo para colocar. Inclusive, se vocês tiverem algum repertório mesmo que se encaixe, porque eu achei todos muito forçados. Tem hábitos aqui, aqui eu botei mais para introdução, mas quem quiser usar no D1 e no D2 também pode. E esse aqui, ó, corrosão do caráter, tal, como que a gente não usou nada, né? Usou música. Mas esse repertório aqui eu adoro. Vou deixar até ele marcado aqui. Quem gosta de Coringa, esse repertório aqui é muito bom. Porque ele fala que a sociedade, nesse processo civilizador, a sociedade, ela molda, as pessoas moldam o seu comportamento de acordo com os padrões que estão sendo impostos no momento. Ou seja, por exemplo, uma coisa assim, bem simples. Lá atrás, sei lá, uns 30, 40, sei lá, muitas mulheres não trabalhavam lá atrás. Então, aquele comportamento era moldado por aquela época. E aí a gente vem para esse processo civilizador, ou seja, a sociedade vai evoluindo. Quando chegou 60, 70, as mulheres já começaram a se inserir mais. Hoje a gente está em 2021, mais ainda. Então, ele fala da evolução na sociedade. Então, assim, para vocês trazerem esse tema, vocês vão trazer, tipo assim, contrapondo, entendeu? O home office surge como uma nova forma de civilidade, impondo ao indivíduo o desafio de disciplinar-se sem mecanismos de controle do espaço corporativo. Isso daí, quando eu trago esse tema como um coringa, eu falo desse processo civilizador, e aí eu coloco que o problema ele corrompe esse princípio, corrompe esse processo, interrompe, distorce esse processo, porque é como se a pessoa estivesse regredindo. Por exemplo, a gente está falando de adultização. Um exemplo. Em um tema de adultização, para vocês usarem isso daí. Vocês vão dizer que, exatamente, a sociedade se organiza em normas que moldam comportamentos no decorrer da história, papapá. E aí, a adultização vai contra isso daí. Ou seja, a adultização é meio que uma regressão disso daí. Depois eu boto para vocês, como vocês usarem, mas é um repertório que eu gosto muito e que não é aquele repertóriozão clichê e que você coloca na prova e ele é tido como, sei lá, um repertório de bolso. Não é, porque você tem que mudar algumas coisas nele. Mas deixei até marcadinho aqui, caso vocês queiram usar. Eu usei ele num tema de ética esses dias, que vai ser o tema da próxima aula, inclusive. O tema de ética. Depois eu pego para vocês. Esse aqui, ó. Eu estou fazendo um tema também que é bem parecido com esse que eu vou botar na plataforma, para vocês verem, que é sobre sedentarismo. Ó. Esse aqui, ó. Ele está contextualizado com o tema, tá? Vou botar aqui embaixo, mas é só para vocês verem como que a gente usa. Esse aqui, ó. Sob a ótica do sociólogo Norbert Elias, em seu livro Processo Civilizatório, o avanço das sociedades deveria corresponder a um maior refinamento de hábitos e a racionalização das condutas coletivas. No entanto, o que se percebe na realidade brasileira é um retrocesso
um retrocesso desse ideal exposto, materializado, esse aqui foi o tema que a gente trouxe, foi um tema lindo, né? A qual revela não só a abundância de práticas de estudo e descarte, aí, a partir daqui, isso tudo aqui, vocês colocam. Por isso que não é aquele coringuinha copia e cola. É um coringa que você tem que colocar. Tipo assim, materializado pela adultização, a qual revela não só abundância de práticas lamentáveis de superexposição infantil e tal, aí é com vocês, mas é só para deixar esse exemplo aqui. Deixa eu voltar lá para a minha pesquisa. Pronto. Então, segundo a qual... Gente, eu dou essas interrupções porque quando eu lembro de alguma coisa que pode ajudar vocês, eu coloco aqui, certo? Segundo a qual, trabalhadores em regime híbrido, que é como eu trabalho, ou remoto, tendem a ter maiores índices de função e rendimento. Pronto. Agora, o que eu vou trazer? Agora eu vou trazer a conclusão com as consequências, ou seja, a gente tem o trabalho remoto. O trabalho remoto traz vantagem, deixa todo mundo feliz, deixa todo mundo motivado. Quais são as vantagens disso? Então, vou trazer de uma forma floreada, conectivo de conclusão. Tudo que tem dessa é de conclusão. Tudo que tem nessa ou nesse é de sequência. Lembrem disso. Aqui no final, a gente só pode trazer conectivo conclusivo, que são aqueles assim, assim, sendo assim, e os que tem desse e dessa forma, desse modo, dessa maneira, desse jeito, todos esses aí são conectivos conclusivos. Então, não tragam ele aqui. Tem gente que chega aqui dessa forma, desse modo aqui, no meio do texto. Isso aqui, vocês perdem na C4, porque vocês estão trazendo um conectivo de conclusão no meio do texto. A mesma coisa terminar com nesse viés. Não tem viés nenhum antes. Nesse viés é de sequência, nesse sentido é de sequência, sob esse prisma é de sequência. Então, não tragam aqui no final. No final é algum com assim, por conseguinte, desse, mas nesse e sob, só no meio do texto. Então, dessa forma, políticas claras, vou trazer floreado. Políticas claras de home office se convertem em... Olha a enrolação, enchimento de linguiça. Aliadas capazes de unir produtividade, bem poético, horizonte, novo formato de paradigma, mas laborais. Vejam que aqui é a consequência. Eu tenho, recapitulando, o que eu vou falar. Para quem gosta de escrever muito no tópico frasal, gente, é um tópico. Então, o tópico frasal tem que ser bem rápido, bem objetivo. Não dá para vocês encherem linguiça com o tópico frasal para isso daí maquiar a argumentação de vocês, como também não dá para encher linguiça com o repertório. Tem gente que se estende no repertório e aí conclui. E qual a sua opinião sobre isso? Eu estava vendo um texto de menino, ele começou a fazer aula agora, ele ficou um tempão no intercâmbio, aí voltou. O texto dele era basicamente, se ele fosse fazer esse daqui. Nessa perspectiva, existem muitos benefícios advindos do trabalho remoto. Sobre isso, fulano de tal disse isso, isso e isso. Dessa forma, é inegável que existem muitas vantagens. Onde essa pessoa trouxe a opinião dela? Não tem.
Não vou mentir que vi várias redações da Baiana na cartilha assim, que a pessoa tem uma que foi categórica. Mas, se vocês perceberem, as pessoas que fizeram essas redações assim, e ainda assim tiraram notas boas, foi porque muitas maquiaram a falta de argumentação com escrita impecável, com palavras bonitas. Então, assim, se vocês não souberem o que falar, se vocês não tiverem tempo, pelo menos façam escrita bem feita, façam escrita bonita para poder tirar aquilo. Por isso que eu tenho o manual de maquiagem para a baiana, porque se vocês não souberem, pelo menos bota as palavrinhas bonitas, tal, que isso daí mascara a falta de argumentação. Alguém tem alguma dúvida aqui, gente? A única coisa, só chamando a atenção para vocês, que... mas e se eu não quiser trazer o repertório aqui no meio? Não tem problema. Não tem problema. Eu posso pegar a FGV e colocar aqui, ó. Deixa eu tirar aqui. Eu posso pegar e trazer ela aqui. Só que o jeito que eu estou trazendo agora, ele está dialogando. Ó, tal aspecto foi comprovado, são indiscutíveis, papapá. Isso porque, nesse caso aqui, não está fazendo muita diferença. Não está fazendo muita diferença. Para muitas pessoas, eu estou dizendo que... Porque, geralmente, o que eu fazia antes era tópico, repertório, sustentação e conclusão. Mas o que eu estava percebendo, inclusive falei com um aluno hoje sobre isso, é que vocês estavam se estendendo muito explicando o repertório. Tipo assim, um tema sobre bullying, sei lá, e a pessoa vai trazer o repertório do filme Extraordinário. O filme Extraordinário, estrelado por Julia Roberts, do ano de não sei o quê, retrata um menino chamado fulano de tal, que tem uma deformação facial, começa a contar o filme. Não é isso que as bancas querem saber de vocês. Eles não estão interessados em saber a história do filme, não quer que você narre o filme. Assim como não quer que você explique um livro, nada disso. O que eles querem é qual sua análise crítica em relação a esse livro, qual sua análise crítica em relação a esse filme. Então, assim, na música, eu não posso estar dizendo a letra da música toda. Eu acho que a gente começar com os versos, ok, um verso, não precisa trazer a letra inteira. E aqui a gente traz a nossa análise crítica. Isso vale para todo e qualquer repertório. Então, se não fosse uma pesquisa, se fosse um repertório, eu poderia trazer aqui o processo civilizatório de Norbert Elias. Colocariam sobre isso, traria, mas dialogando, jamais expondo. Só para ficar essa dica para vocês na hora de trazerem, para vocês não se estenderem. Esse parágrafo aqui, ele ficou grande. Mas ele ficou grande por quê? Porque eu trouxe um monte de coisa que eu estou explicando para vocês. Isso aqui a gente pode dar uma enxugada e aí ele fica menor. Contanto que vocês não deixem de trazer as vantagens. O dever de casa de vocês vai ser fazer o D2 disso daí. Da mesma forma que eu trouxe o D1, fazer o D2 e a conclusão. O D2 é o contrário. Vocês começarem... O jeito que vocês vão começar o D2, já que é uma oposição, seria o em contrapartida, entretanto, por outro lado, no entanto, porque a relação entre eles vai ser de contraste. Geralmente, vocês começam o D2 com o quê? Outrocinha, demais, além disso, porque é uma relação de adição. Mas aqui não, a relação aqui é de contraste, então não faz sentido. Então, vocês podem começar por outro lado, por outro viés, por um outro ponto de vista, para ficar chique. Em contrapartida, sob perspectiva diversa. Então, são outras formas de você trazer. Lembrando que, veja o que eu coloquei aqui, ó, são indiscutíveis. Botem uma marquinha de opinião dessa, tipo, por outro lado, é patente pontuar que o home office, apesar dessas vantagens, é capaz de causar prejuízos ao trabalhador. Se vocês quiserem ser mais críticos, eu vou botar até umas palavrinhas críticas aqui, um dicionário de palavras de efeito. Aí vocês podem dizer que o home office é um labirinto que aprisiona o trabalhador e atinge sua saúde física e mental, alguma coisa assim. O que entraria aí
apesar de ser um pouquinho clichê, mas entra a sociedade do cansaço, eu não penso em outro. A teoria da hipermodernidade, quando entrar no D2, mas eu acho que a sociedade do cansaço se encaixa perfeitamente aí. Aí vocês podem falar de burnout e tal, enfim, bem uma olhadinha, mas trazendo sempre a opinião de vocês. Alguém tem alguma dúvida? Diga, Lana. É que você falou desse negócio de não poder, tipo, ficar falando muito sobre o repertório, entendeu? Só que às vezes o que eu tenho dúvida é, assim, se eu não falar exatamente o ponto do repertório, será que eles vão entender, tipo, a relação que eu tô fazendo do repertório com o tema, entendeu? Exatamente por isso, Alaninha, que muitas vezes eu estou pedindo para vocês trazerem o repertório no meio e não antes. Porque quando você traz o repertório no meio, ele meio que se autocontextualiza. Ou seja, por exemplo, teve um aqui que eu trouxe recentemente, meu Deus, deixa eu só pensar aqui, calma, deixa eu pensar aqui qual foi que eu trouxe. A gente trouxe um repertório que se encaixou perfeitamente aqui no final. Oh, Deus, aqui, já sei. Não foi um tema baiana, não, mas é só para... Vou mostrar o texto do menino, isso que eu estou falando de deixar expositivo. O tema era... inclusive, esse tema é um tema que eu vou botar na plataforma, mas adaptado à baiana. Era um tema FUVEST, que era isso aqui, ó. O mercado de trabalho deve se adaptar à geração Z. Eu estou olhando para o lado, viu, gente? Porque eu estou com duas telas, a outra aqui do lado. E vocês estão aqui, então eu estou olhando para cá. O primeiro texto que ele fez foi esse aqui. Se vocês olharem, ele está um pouco expositivo. Na FUVEST, a gente responde, quando a gente traz a tese, respondendo a pergunta. O mercado de trabalho deve se adaptar à geração Z? Dessa forma, o aumento de poder de escolha dos jovens e a sua busca por um propósito em trajetórias laborais desvelam a urgência de adaptação do mercado de trabalho à geração Z. Ou seja, ele deixou claro que o mercado de trabalho deve se adaptar. Então, só para vocês entenderem um pouquinho isso aqui. E aí, ele trouxe um monte de informação. Olha o que ele ficou falando aqui. Ele descreveu as manifestações pelo fim da escala 6.1 de trabalho no Brasil, lideradas por Ike Azevedo e Érica Rilco. São informações irrelevantes. Eu nem sei quem são esses aí. Ele não precisava falar isso aqui, entendeu? Isso aqui poderia tirar. Mostra o aumento do poder e uma negociação da nova classe trabalhadora. Você percebeu o que eu estava dizendo? Aqui ele chegou. Ó. Sim, entendi. Ele foi prolixo, né? Ele foi prolixo. Aí ele veio aqui, cheio de pesquisa, e reduz a dependência, comportamento exposto pela redução das contratações líquidas de carteira assinada em 2023 ao comparar com 2022. Percebeu como isso aqui está? Prolixo. O que a gente fez? Ficou bem menor, bem mais enxuto. E aí, como esse menino tende a se a se estender no repertório, o que eu fiz foi trazer, depois do tópico frasal, ele já começou a argumentar. Tal mudança de roteiro possibilita resgate para os empregos formais desse profissional que, diferentemente dos milênios, papapá. Onde é que veio o repertório? Assim, um mercado de trabalho adaptado aos jovens renova a lógica da produção ao abrir caminhos para a entrada de novas ideias e evitar o apodrecimento do sistema. Afinal, como afirmou Bauman, na modernidade líquida, nada é feito para mudar. Está aqui. Onde que está aquele negócio da escala 6.1? Está aqui, ó. O que justifica as manifestações pelo fim da escala 6.1 por jovens, papapá. Tá vendo? Foi isso que eu quis falar, Laninha, entendeu? De você não se estender tanto. Porque quando você traz aqui, tudo que você falou aqui já meio que contextualizou. Uhum. A escala ela não está aqui por acaso para você cumprir uma competência, ela está dialogando. Diga, Diego. Diego, você levanta a mão? Oi, Ana. Dá para ouvir? Dá, claro, diga. Tá, nessa parte de você ter que contextualizar, e aí você acaba falando demais. Sempre que eu for citar uma série, por exemplo, eu boto ela no meio, então, tipo, eu não começo já falando dela, no D1, por exemplo.
Depende. Por exemplo, no D1, tanto o D1 quanto o D2, comece sempre pelo tópico frasal. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você traz o tópico frasal, você já está mostrando para o corretor. Eu vi que tem muita gente que começa com repertório. Eu peguei esse pessoal novo que entrou, tal, que começa com repertório. Qual é a questão de você começar com repertório? Quando você entra no tema quando você entra no D1 e D2 com repertório, caso sua argumentação não seja suficiente, o corretor pode achar que é uma fuga do tema. O repertório não, desculpa, o tópico frasal. Mas se você traz o tópico frasal, no início do seu D1, você já está dizendo para o corretor o que é que você vai falar. Então, ou seja, você entrou no tema do seu desenvolvimento, então você já não fugiu. Você pode até tangenciar, mas você não zera. Entendeu? Então, o tópico frasal é importante para isso. Você pode trazer o repertório depois? Pode. Por exemplo, se você for trazer falando de, como eu falei, né? Vou até botar aqui, botar aqui do home office, só para te explicar isso aqui. Por exemplo, eu vou falar do bullying, e que uma das causas do bullying, sei lá, é o preconceito. Aí eu vou colocar aqui, nesse contexto, o preconceito enraizado no corpo social é um gênero que engendra palavrinhas difíceis para a baiana, pronto. Se eu não quiser trazer o repertório, isso ocorre pois a carência de um processo educacional voltado. Aí vou argumentando. A causa, diversidade, dificulta as experiências alheias que está bem meia boca, viu, gente? A exclusão daqueles que fogem os padrões esperados. Pronto. E aí, como é que eu vou trazer o filme? Esse aspecto é esse aspecto como é um filme, é uma ficção, não pode ser um exemplo, não é um exemplo, até porque é uma ficção, mas é uma ilustração. É ilustrado no filme Extraordinário, o qual retrata um garoto vítima de agressões físicas e verbais por parte dos colegas, pois tinha uma coisa assim, uma comunidade racial. E aí, demonstrando a atividade uma coisa assim. Mas você percebeu que ele se autocontextualizou com tudo que eu falei aqui em cima? Eu Porque percebi. quando você traz... Aí vamos ao contrário. Aqui viria a conclusão tal. Vamos ao contrário. Vou trazer aqui... Vou trazer extraordinário. Eu não falei nada antes. Então, eu posso colocar aqui... Geralmente, o conectivo que eu uso para trazer o repertório é sobre isso. Sobre isso...
o filme Extraordinário retrata um garoto vítima de agressões físicas e verbais por parte dos colegas, pois tinha uma deformidade facial, demonstrando a hostilidade direcionada ao diferente. Aí eu teria que colocar aqui, fora das telas, muitos estudantes brasileiros sofrem com o bullying. Meio que repetiria, entendeu? Devido às posturas preconceituosas no meio social. Percebeu, Diego? Quanto que... Então, eu acabo fazendo 2 vezes, entendeu? Porque eu não posso simplesmente jogar ele aqui. Se eu não tivesse isso aqui, eu não posso partir do meu repertório para argumentação. Isso ocorre, pois, porque eu vou argumentar em cima de uma ficção. Então, eu preciso trazer do filme para a realidade. Então, eu precisaria disso aqui. Isso daí você ocupa espaço e, 4 linhas só falando de um repertório. E quando você traz aqui, claro que tem gente que tem um poder de síntese, que chega aqui, que sobre isso o filme, papapá, tal, demonstrando, ou então poderia colocar, se você quiser ir direto, e trazer aqui no início mesmo, aí já vai uma outra opção para você trazer daqui. Você vai colocar aqui, esse corpo, mesma coisa que eu trouxe lá embaixo, cenário ilustrado no filme Extraordinário, mesma coisa, o qual retrata um garoto vítima de agressões físicas e verbais por parte dos colegas, pois tinha uma deformidade facial, ratificando, sei lá, o que, fora das telas, ratifica o preconceito catalisador do... Ainda assim, a gente se estende um pouquinho, diminui um pouquinho quando você traz que esse cenário dialoga, só que o que acontece é que tem muita gente que fala, nesse contexto, o preconceito enraizado no corpo social flagela que engendra o bullying. Nesse sentido, o filme Extraordinário ilustra papapá, papapá. Quando você traz assim, você vai trazer seu repertório meio que expositivo, entendeu? Você está descrevendo o tema, o repertório, você não está analisando o filme. Não sei se deu para tirar sua dúvida. Eu acho que eu entendi. Tipo, como você começou agora, você teve que explicar mais sobre o filme para poder contextualizar. E no meio Exatamente. você meio que contextualiza o tema com a argumentação, e aí você traz o repertório já contextualizado. É isso? Exatamente isso. Quando você traz no meio, tem gente que só gosta de trazer depois do tópico frasal. Ok, mas essas pessoas geralmente treinam para fazer isso. Eu tenho aconselhado vocês trazerem depois, justamente porque o que eu sinto de muita gente é o pessoal se estendendo muito e descrevendo muito o repertório, sendo que o repertório não é o protagonista da sua argumentação. O protagonista da sua argumentação é sua opinião, são seus argumentos. E aí, no momento que você perde sei lá, um parágrafo inteiro, ou 4 linhas, 5 linhas de um desenvolvimento falando isso daí calou você, entendeu? Você está falando com a voz dos outros. Teve uma redação aqui, deixa eu mostrar para vocês. Só para... Teve uma redação de um menino, ele deu uma subida boa na nota dele, depois que ele passou a argumentar mais. É mais ou menos isso aqui. Não sei se dá para ver a letra dele.
Sob esse viés, infere-se a relevância da educação da sociedade em relação à saúde, buscando a promoção de estilo de vida mais saudáveis. Nesse sentido, ao buscar ter mais conhecimento em relação à saúde, os indivíduos desenvolvem... esse daqui já está até argumentadinho. Peraí, deixa eu pegar um menos... Esse aqui ele já até argumentou um pouco mais. Essa pessoa tirou 0,8 na argumentação. Ó. Um menino que tem uma escrita maravilhosa, 1,8 na C1. Mas aqui, nessa daqui que foi muito. Sob esse viés, que é um conectivo errado para você começar, é essencial dar voz aos alunos para que eles desenvolvam independência. Nesse sentido, no momento em que os alunos tornam-se protagonistas, ele até trouxe aqui a argumentação. Só que ele não em círculos. No momento em que os alunos tornam-se protagonistas da sua própria vida acadêmica, eles desfrutam maior autonomia, criando responsabilidades. Ou seja, repetiu com outras palavras. Ele falou que o protagonismo desenvolve a independência, aquele que só trocou independência por autonomia. Como você precisa explicar? Eu já sei que desperta autonomia, mas você precisa dizer como, planeje seu texto. Além disso, aí ele entrou, do nada, já entrou um filósofo aqui. Além disso, segundo o filósofo tal, a educação deve ser centrada na experiência do aluno, valorizando o desenvolvimento e o aprendizado. E o aprendizado dos jovens. Aí ele conclui, dessa forma, colocar os estudantes como protagonista do estudo apresenta-se como uma ferramenta para o seu próprio desenvolvimento social. Cadê a argumentação dele? Você percebeu? Ele trouxe aqui, ele só falou isso e concluiu. Não tem nada aqui de argumentação. Aqui foi a mesma coisa. Aqui trouxe Hannah Arendt. Além disso, foi a mesma coisa que trouxe aqui. Além disso, não dá para você trazer um além disso e incluir um repertório. O repertório não está sendo adicionado, ele não tem que ser adicionado, ele tem que fazer parte. Qualquer dúvida, Diego, você pode mandar. Se você estiver fazendo a redação e, nossa, não sei onde é que eu vou colocar o repertório, não sei onde que ele se encaixa melhor, se eu me estendi, se eu não me estendi. Vocês podem me mandar, gente. O meu WhatsApp é aberto. É o que eu sempre falo, não prometo responder de imediato. Os melhores horários, assim, para mandar para mim são de noite. De noite eu sempre respondo mais rápido. E horário de almoço também eu respondo. Sexta, a manhã inteira, que eu estou lá no TRT, eu estou no trabalho, então não estou dando aula. É quando eu pego, assim, para responder todas as questões. Então, vocês podem me mandar. Estou fazendo isso aqui. Vocês mandarem, sei lá, esse planejamento aqui tá bom, esse planejamento tá certo, tal, estou trazendo minha opinião aqui, não tem problema nenhum. Vocês podem me mandar, certo? Mais alguma dúvida, gente? Então, estão livres de mim por hoje. Deixa eu parar a gravação aqui. E o que vocês precisarem, eu sempre reforço. Se vocês precisarem em português, se vocês precisarem